Começando mais um episódio do podcast Acende a Luz, o nosso primeiro episódio de 2025, tá super especial. Hoje o nosso tema é voltado para o agronegócio. A nossa convidada é especialista na gestão de produtos, na gestão de projetos, na coordenação e na criação também de soluções voltadas para o agronegócio. E o nosso tema de hoje é transformação digital e liderança no agronegócio. Como eu falei, a nossa convidada é muito especial. A gente nunca teve a oportunidade de abordar esse tema do agronegócio, então estou super empolgada. Ela tem mais de 16 anos na área de experiência. Eu vou até ter a minha colinha porque é pesado este currículo, tá? A Adriana, ela tem mais de 16 anos de experiência e passou por várias empresas e consultorias na área de agronegócio, empresas como a Deloitte, Álvares e Marçal, Yara Fertilizantes e Mosaic Fertilizantes. Então ela sempre liderou e agrega na criação de projetos, de produtos, então trazendo essa transformação digital e gerando negócios e resultados de grande impacto. Seja muito bem-vinda, Adriana Martins. Obrigada, Yaya. Bom dia pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada de estar aqui no podcast Acende a Luz. Para mim é uma referência já esse podcast, já venho seguindo e assistindo já há um tempo. Então estou bastante entusiasmada em compartilhar hoje aqui com você, com todo mundo, né, com a sua audiência aqui, um pouco da minha experiência sobre gestão de projetos, produtos, transformação digital e toda essa revolução que está sendo feita no agro, né? Já queria dar um spoiler, muita gente às vezes tem esse mito na cabeça, poxa, o agro realmente está digital, ele está no mesmo passo que outras indústrias. Eu digo que estamos sim, e estamos bastante fortes, a gente está bem acelerado. Perfeito, e hoje a gente vai saber então esses detalhes. Eu tenho muita curiosidade, né? Nunca trabalhei na área de agronegócio, né? Mas a gente sabe que o agro é pop, a agricultura, mas você vai explicar um pouco mais pra gente. Mas antes disso, Adriana, se apresente pro pessoal, fala um pouquinho da sua experiência, quem é a Adriana, além aí da gestão de projetos, da parte digital, da liderança, que a gente vai falar bastante da sua trajetória como profissional, mas enquanto pessoa, quem é a Adriana Martins? Que legal. Bom, eu sou a Adriana, moro em São Paulo, né? Sou paulistana, sou mãe do Paulo de 2 aninhos e meio agora, sou casada, gosto muito de correr para mim é um hobby que me ajuda a organizar as ideias, né, nesse mundo tão corrido aí, tão digital, tão VUCA que a gente tá. E falando do lado profissional, como você colocou, eu tenho 16 anos de experiência, comecei lá atrás, né, sou formada em engenharia de alimentos, então o mundo agro e de alimentos ele sempre esteve aqui no meu core, no meu sangue. Eu comecei lá atrás com melhoria contínua já na manufatura, na indústria, passei por consultorias grandes como Deloitte, Álvares e Marçal, fiz muitos projetos ali de transformações organizacionais, de pós-M&A, né, quando uma empresa adquire ou se funde com outra, projetos de redução de custo, de implementação de sistema, de go-to-market também. Então, assim, é uma gama variada onde eu navego de operações do supply chain até o marketing e vendas. E aí, no agro, já desde 2013, né, passei aí pela Mosaic, fiquei lá 5 anos na área de estratégia, desenvolvimento de negócios, e depois aqui para Yara Fertilizantes, onde eu estou hoje. Então, o agro, para mim, ele tem uma questão muito forte de propósito, né, de ajudar a gente realmente a produzir os alimentos para o mundo, a alimentar as pessoas. Nós somos aí praticamente 7 bilhões de pessoas hoje na Terra. Muitos passam fome. Então a gente precisa ter uma agricultura cada vez mais eficiente, de precisão, produtiva, com pouco dispêndio ali desnecessário, né? E claro, trazendo rentabilidade. Nossa. E nisso, recentemente, veio a transformação digital, o mundo digital aqui para o meu mundo, né? Eu sempre fui uma gerente de projetos core, raiz ali, mas quando a gente fala do digital, vem muito a questão da gestão de produto, no foco no usuário, né? No cliente, o cliente está no centro. O que o cliente quer? Ele quer uma jornada mais híbrida, né? Um mix ali do físico e do digital, ele quer mais digital. Então, aí caímos aqui no nosso bate-papo para essa conversa aqui digital. Nossa, já é muita informação, vocês podem ver só a apresentação dela. São 16 anos de experiência, né? Então a gente vai ter muito conteúdo rico. Hoje você é coordenadora sênior de governança e performance, né? Mas conta um pouco como é que foi essa trajetória. Você começou no agro ou você migrou?
Não, na verdade, eu comecei na manufatura, né, na indústria de alimentos lá atrás, depois passei um pouco pela consultoria, né, pela Deloitte, por exemplo, e ali eu atendi diversos segmentos, varejo, indústria de bens de consumo e tudo mais, passei pela indústria da moda também, mas já tem aí uns bons 12 anos que eu tô no agro, então realmente eu migrei para essa indústria que é apaixonante, ela tem esse propósito aí muito grande, né? Como eu falei, o agro, ele é praticamente 30% do PIB do Brasil, é o maior agregador ali, né, em valor aqui para o nosso país. Então você viu toda essa questão da transformação digital, né, do analógico para o digital ali dentro do setor de agronegócio. Como que foi essa mudança super rápida, né? Acho que em 10 anos a gente evoluiu muitos anos. Muito, e principalmente pós-pandemia, que eu ia colocar, né? Como muitos segmentos. Eu vejo que o agro, assim como outros segmentos, já estava ali numa linha de sair do analógico, de procurar o digital, no sentido de ter outros canais de comunicação. Então, é o chatbot, é o WhatsApp, é o e-commerce, são programas de fidelidade, marketplaces, como a gente já tem no agro acontecendo. Mas no pós-pandemia, eu vejo que houve uma aceleração maior. Então, muito mais startups começaram a surgir nesse sentido, esses canais de fidelização, de fidelidade também, outros meios de comunicação com os clientes para além de um 0800, se você está falando de um back-office, começou a surgir um WhatsApp, um avatar, né, um agente virtual, até criptomoedas, quando a gente olha ali para vários mercados diferentes. Então, eu vejo que no pós-pandemia isso virou a chave, assim, de maneira bem brusca. E aí vem a inteligência artificial também. Não para, né? Que não para. Né? Então, hoje, assim, desde o campo, quando você está como agricultor, produtor, cooperativa, planejando a sua plantação, a quantidade de insumos que você vai usar, a quantidade de água, de fertilizantes, e até prever catástrofes climáticas, como a gente teve ali no Rio Grande do Sul, já tem modelos assim super avançados, algoritmos super avançados aí, envolvendo a inteligência artificial para tentar prever e trazer essas tendências. Então, tá tudo envolvido. Eu vejo essa aceleração muito pós-pandemia, tá? E faz muito sentido ter a IA no agronegócio, né? Eu vi um artigo uma vez que falava dessa questão de ter ali a previsão de demanda. Então, o agricultor, ele sabe quanto que ele tem que produzir de uva pro tempo tal, porque nesse tempo tal são tantas garrafas que ele tem que produzir e tal. E isso falando até do pequeno, né? Não só grandes indústrias, né? Acho que a inteligência artificial já faz parte do DNA, né? Com certeza, tá todo mundo olhando para isso. Claro que, por vezes, o custo tecnológico, ele ainda é alto, ele ainda não tá tão acessível a todos, mas o que a gente já vê é grandes B2Bs, grandes CNPJs, empresas, cooperativas, principalmente já cooperativas, revendas, canais, já utilizando esses modelos para justamente o que você falou, trazer essa produtividade. O pensamento do produtor, seja ele pequeno ou grande, produtividade. Quantas sacas de soja minha produção aqui vai dar com X de custo, com X de fertilizante, de herbicida, né, que são os insumos. É sempre essa relação de troca. Sim. E a gente se conheceu, falando um pouquinho para o pessoal, né, numa formação, numa imersão de produtos digitais, e inclusive quero chamar a nossa professora para o podcast, né, com certeza. vale muito a pena. E você é uma pessoa que estuda muito, né, Adriana? Sempre corre atrás, então uma área completamente diferente, o agronegócio, a parte digital. E como que foi, assim, essa questão de começar produtos digitais no agronegócio? Como que funciona isso? Acho que eu tenho muita curiosidade de saber, né? Eu vejo que os produtos digitais no agronegócio, eles estão basicamente ali, em duas vertentes. Ali no começo da plantação, realmente, quando você está fazendo planejamento de safra, então, como eu prevejo melhor a quantidade de insumos que eu vou usar, a quantidade de água para uma irrigação, de repente eu posso usar um drone para sobrevoar o meu talhão, que a gente chama, que são os blocos, né, as faixas dentro das fazendas, para entender qual área tem mais biomassa, menos biomassa, onde que eu posso ser mais preciso, jogar mais fertilizante ali ou não. Então, isso tudo que eu estou dizendo já é muito insumo para um produto digital, onde as empresas do agro têm
por vezes, eu vejo já grandes hubs de inovação, grandes especialistas ali imbuídos em aplicativos para ajudar o produtor, por exemplo, aplicativos para prover informações do tipo, olha, coloca aqui suas informações de solo, de umidade, de teor de nitrato, né, de nitrogênio, de fósforo, de potássio, e aí eu vou já te dar uma recomendação de produto, né, de acordo com a qualidade, a saúde do seu solo. Então, tudo isso são produtos. São produtos. E aí, cabe a nós, especialistas, estarmos muito atentos a essas necessidades. Seja do canal, do agrônomo que atende ali o cliente, seja do produtor final. E entender, poxa, eu tenho uma necessidade aqui, eu não sei quanto de fertilizante por hectare eu tenho que usar. E aí, esses produtos, eles podem trazer essas respostas, sabe? Então, como eu falei, eu vejo duas formas, duas partes aí. Essa parte aqui do planejamento do plantio, planejamento realmente da safra, e o back-office, o pós-vendas, o depois. Porque uma coisa é você comprar o seu insumo, outra coisa é você conseguir entregar. Sim, então tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Né? É uma jornada inteira, é um end-to-end para olhar. E aí, quando eu falo de back-office, a gente pode entrar mais no detalhe, mas é a parte de crédito, é a parte de atendimento ao cliente, que influencia muito na experiência e na satisfação do cliente em recomprar com você. E é muito legal que a gente entrou num ponto, eu tenho abordado bastante a parte de produtos digitais, agora nessa temporada em São Paulo, e a gente sempre fica com essa dúvida. Será que para eu entrar nessa área de produtos, eu preciso entender de tecnologia, eu preciso ter uma experiência robusta em tecnologia, ou eu posso agregar minha experiência com o que eu já vivi e entregar bons produtos, Com né? certeza. Você pode totalmente usar da sua experiência que você tem para entrar nesse mercado de produtos. Você não precisa ser um expert. Se você está falando do hard skill, que é justamente ali a gestão de produtos, é o discovery, é o delivery, que a nossa professora Bruna Fonseca bem falou, né? Esse hard skill você aprende. Você vai num curso, você faz online, tem N cursos aí. Agora, a questão é os soft skills. Isso é para qualquer projeto, produto. A questão é a comunicação, como você bem comunica aquele produto, como você vende aquilo internamente, externamente, como você explica que aquilo é rentável, porque não é só uma questão de trazer uma melhor experiência para o cliente ou para o usuário. Sim, também é sobre isso, mas tem que ser rentável, né? Tem que agregar um valor ali para quem está usando. Isso é para o gerente de projeto, gerente de produto, para quem quer que seja. Por isso que eu sempre falo que as duas disciplinas, elas se complementam também. Sim, e vender internamente a sua ideia ali também, né? Então, tem a gestão de stakeholders, que eu sei que você faz muito bem, depois a gente vai comentar um pouquinho. Mas acho que deu para entender um pouco como é que funciona essa dinâmica do agronegócio, né? Incluída ali a parte da transformação digital, produtos digitais. Eu sei que você tem vários cases na sua carreira, né? Até porque 16 anos é uma carreira muito intensa, de muito sucesso, acredito que teve desafios. Conta pra gente como que foi o projeto Order to Cash. Perfeito. Bom, a questão do Order to Cash, e aí falando um pouco da empresa onde eu estou hoje, né? É a questão, qual que era ali o grande desafio? E isso não é diferente de muitas empresas, né? As empresas, por vezes, elas se fundem, uma adquire a outra, e aí a empresa acaba ficando robusta, com os processos em dissinergia, e ali a gente teve uma série histórica de questões que a empresa passou, ela adquiriu outras empresas, e o processo de Order to Cash, ele precisava ser simplificado, precisava ter ali papéis e responsabilidades claros, uma cadeia mais fluida também, com maior governança, com políticas que regrassem, né, a questão que realmente colocassem as regras do jogo, isso é super importante, e isso no meu papel de governança também é um escopo que eu realizo, ou seja, quais são os papéis da área comercial? Quais são os papéis da área de Customer Services, que é onde eu estou hoje? Quais são as regras de pricing, de preço? Quem pode fazer o quê? Quem aprova o quê? Então, é super importante quando a empresa vai escalando e ficando maior, com uma maior complexidade, que você tem essas regras do jogo, né? Então, o Order to Cash ele veio para organizar essa casa. E, claro, com o cliente sempre no centro. Então, o cliente no centro, a melhor satisfação, a maior satisfação. E também, outro ponto importante era liberar o tempo do time comercial. Uhum. Então, o time comercial no agro, muitas vezes, ele se envolve muito com as atividades de pós-venda, com as atividades administrativas. E isso tira a atenção e o foco deles, né? Então, é importante que a gente libere esse tempo. E o Order to Cash, ele veio justamente para isso. Para que o time de
atendimento, o Customer Services, passasse a ser realmente o accountable, o dono da gestão do pedido, o dono da gestão da ordem, e deixasse o time comercial mais liberado ali para vender, né? A transformação digital, o produto digital veio para coroar tudo isso. Porque na medida em que você faz um autosserviço, um autoatendimento, que foi também o escopo do projeto, trazer essas plataformas de autosserviço, você faz e convida o cliente para também participar do jogo, né? Principalmente canais e B2B que são aí estruturados, tem toda uma rede ali de back-office que, claro, eles querem acompanhar no detalhe, então melhor que eles mesmos entrem, acessem as informações, notas fiscais, boletos, e não precisem ficar ali intermediando junto ao nosso time comercial. Então, o Order to Cash veio muito para isso, para organizar a casa, liberar tempo do time de vendas para focar no core, vender e trazer essa melhor experiência para o cliente também, né, com esse lado digital. A parte de governança na veia mesmo, assim, né? Total, a governança, ela tá sempre, ela tá em tudo, ela tá em LGPD, quando você manuseia as informações internas e externas, ela tá em processos bem estruturados, que também é outro escopo aqui que tá no meu guarda-chuva, processos, atividades, tudo muito bem mapeado, né? Quando a empresa começa a ficar muito grande, você precisa ter essa documentação, senão fica tudo no limbo. Fica em dissinergia, que a gente chama, os processos não acontecem, não são fluidos e fica uma empresa super burocrática, então processos são super importantes. E a governança, ela vem para regrar isso. Quem faz o quê? Quais são as alçadas de aprovação? Em quais comitês a gente leva tais decisões? A governança vem para isso. Nossa, é fantástico, assim, acho que é um trabalho, deve ter uma complexidade muito grande, mas dá um resultado incrível, até porque o time de vendas, como você falou, ele precisa vender, né? Precisa ter tempo ali, estratégias 80-20, né? Precisa vender. Mas explica um pouco pra gente, como eu trago convidadas especiais, especialistas, para elas é muito tranquilo, assim, né? Falar desses termos e tal, mas aqui a gente tem de pessoas de diferentes níveis de conhecimento. Explica pra gente lá do início, o que é Order to Cash? Perfeito, perfeito. De maneira, assim, acadêmica, didática, o Order to Cash, ele é uma cadeia de valor, né, que a gente tem na empresa. Assim como nós temos outras cadeias de valor, por exemplo, Source to Produce, que é da fonte da matéria-prima até a produção, o Order to Cash, ele é da entrada do pedido, né, do contrato de vendas até o recebimento dos valores, né, até quando o cliente realmente nos paga. Então, essa é a cadeia de Order to Cash. O que ela envolve? A entrada de pedido, quem aprova esse pedido, dependendo ali do valor dele, né, tem que ter uma alçada de aprovação. Como vai ser feita essa assinatura de pedido, se é uma assinatura digital, onde o cliente ele firma que ele está ciente desse pedido. Tem a parte também ali depois de gestão de todo esse pedido, por vezes é um contrato, e o cliente ele vai receber aquilo em parcelas, né? As entregas vão ser em fatias, então tem que ter essa gestão, essa comunicação. Isso é parte de Order to Cash. Não menos importante, crédito, contas a receber e cobrança. Porque a entrada de dinheiro também, no agro, por vezes, a gente vê alguns pedidos ali, alguns casos em que você vai ter um pagamento ao futuro, porque é uma modalidade de venda a crédito, então tem essa gestão aí do crédito fazendo parte do Order to Cash também. Então, assim, Order to Cash é da entrada do pedido até os recebíveis ali financeiros, e eu diria mais, ele está indo além. Ele é até a entrega do produto na fazenda, no produtor final, que inclui esse tracking também, essa rastreabilidade aí do pedido até a ponta. Então, é saber enxergar as necessidades do cliente, ouvir as dores, né? Já estou falando aqui um pouco de skill de gestão de produto essencial. Qual é o problema que a gente tem que resolver? Sim. Se apaixone por esse problema. Entenda bem o seu cliente. Não, eu estou vendo aqui, teve um aumento de 200% no consumo e 16 novos usuários com o portal 16% de novos usuários. E esse foi o portal do cliente notável. Foi super notável, que também foi um outro projeto que você liderou. Sim, o portal do cliente, ele está dentro desse Order to Cash, desse projeto Order to Cash. Uhum. Então, ele é a parte mais ali digital que a gente teve do projeto Order to Cash. O portal do cliente vamos dizer assim, é um site, a grosso modo, né? Sim. Onde os nossos clientes, produtores, canais de vendas, eles têm acesso e eles conseguem
acessar ali as informações do pedido como um todo. Assim como a gente faz as compras na internet, numa plataforma, a gente não acessa nosso histórico de pedidos, quero fazer aqui uma reclamação, uma devolução, acompanhar a nota fiscal, também tem isso ali. Então, a gente trouxe uma robustez ali nessa plataforma, né? Um melhor layout, mais amigável, com maior responsividade, também muito mais bonito e rápido, com uma performance rápida. Fizemos muita comunicação também, então a comunicação eu entendo que é um outro ponto importante. Então tem vários meios de você chegar e avisar o seu cliente final que tal coisa foi feita, que tal coisa foi alterada na plataforma, e nos surpreendeu realmente esse aumento aí de mais de 200% em consumo, né, em tráfego dentro da ferramenta, o que prova que foi feito um bom discovery, foi feita uma boa VOC, Voice of Customer, entendemos as dores, as necessidades, e é nessa linha que o nosso cliente quer ir, essa jornada digital, física e digital, porque a parte relacional no agro ela é super importante também. Ela não é menos importante, mas ali para o pós-venda, o digital ele tem se mostrado com muita ênfase, assim, é um apetite bastante grande dos clientes. É um perfil de cliente que eu acredito que ele quer ter esse contato ainda, né? Eu trabalhei na indústria farmacêutica, então acredito que médico também tinha que ter aquele contato ali, não é só a parte digital, eu acho que é muito isso. Perfeito. A gente tem que ter esse olhar, né? Não é tudo digital, calma, são gerações diferentes, o perfil do cliente é diferente, então você teve essa sacada, esse olhar, né? E os resultados não mentem, o resultado tem voz própria, né? É isso aí. E entrando numa pauta bem legal que eu gosto de abordar muito aqui no podcast, nem sei se vocês repararam, as mulheres na liderança. Então, cada episódio eu trago uma mulher super especial, que tem um cargo de referência, que está na posição de liderança, para nos inspirar e contar como é que foi esse caminho das pedras até chegar lá, que é o que a gente quer, né? Ter uma carreira longa, sucesso, seja na liderança ou seja no cargo que a gente está. Como que foi esse processo, então, de chegar ao cargo de coordenadora sênior? Eu vejo que a questão da liderança, e aí liderança, ela vai além de cargo. Sim. E aí, eu costumo dizer isso, que liderança primeiro, você tem que gostar muito de pessoas, você tem que gostar de time, trabalhar em colaboração, liderança é muito sobre isso. Mas eu sempre tive na minha mente que eu gostaria de estar numa posição de liderança, e tenho outras ambições ainda quero continuar crescendo mais e mais. Não tem dúvida. Né? Enfim, assim como muitos de nós aqui, né? Quem não quer, não tem as suas aspirações. Mas eu vejo que desde que eu já era analista, especialista, né? E eu passei por vários cargos ali, antes de me tornar líder, eu observava muito como é um posicionamento de uma liderança e de um executivo. Perfeito. Então, essas observações e muita mentoria também e coaching foram me ajudando a chegar no ponto onde eu estou. Então, assim, claro que hard skills é importante, saber sobre um tema A, B, sobre finanças, claro que é. É importante você ter um olhar também generalista para conseguir conversar e permear por vários setores na organização. Você tem que passear pela organização. As pessoas têm que saber quem é você, o que você está comunicando, qual é o seu valor, o que você está entregando, né? Mas eu vejo que quando você passa ali de um cargo mais de especialista para líder, é quando você consegue engajar e influenciar outras pessoas, independente do cargo. Quando você começar a fazer isso, você vai começar a se tornar também maior do que a sua própria cadeira. E aí, as oportunidades naturalmente virão. Então, foi um pouco disso que me ajudou a chegar até aqui. Eu observar e atuar de forma além da própria cadeira onde eu estava, sabe? Que legal. É aquele entregar mais, né? Que a gente fala, pode parecer clichê, mas não. É entregar mais e agir como se realmente já fosse. Porque a gente já citou isso, mas você não é contratado para testar uma liderança, né? Você é contratado pelo que você já está entregando. Exatamente. É o ser antes de ter. Perfeito. Você precisa atuar e ser antes de estar naquela cadeira. Até que enfim, vai ser percebido como, nossa, mas por que não está ali ainda? Né? Eu vejo um pouco disso. Mas, claro, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua jornada própria. Acho que é importante também segurar a ansiedade e criando planos de ação estruturados, né? Para isso as mentorias ajudam muito.
Perfeito. Essa parte de mentoria que você citou, você pode dar dicas pra gente? Você dá mentoria? Como que a gente pode ter um pouco deste conhecimento? Se você tem uma plataforma para indicar, ou se você também pode disponibilizar mentorias para as mulheres, como que tá esse processo? Claro. Isso fora do roteiro, né, gente? Nem sei como Totalmente é que tá. fora do roteiro. Não, mas eu adoro falar sobre isso. E tem muitos canais que eu sigo e que me ajudam nesse sentido de, poxa, como é que eu chego no próximo passo? Como eu posso me tornar um líder melhor? Enfim, eu posso desenvolver mais o meu time. Tem um canal que me ajuda muito, que é a Bússola Executiva. Eu queria já deixar aqui, não temos nada combinado, mas é um canal que me ajuda muito, da Patrícia Gopian. E ali você tem muito networking, você tem todo ali um hall de treinamentos, de mindset, de se joga, de vários insights para você atuar dessa forma, né? De como é que você se prepara para o seu próximo cargo de liderança. Eu gostaria de colocar esse ponto aqui da Bússola Executiva. Vou colocar aqui na descrição. Pode colocar. E eu, pessoalmente, eu tenho começado a mentorar. Desde o ano passado, eu mentoro já algumas meninas que me procuram dentro da empresa ou fora até. Legal. Pode colocar aqui também meu Instagram. Tá. E fiquem à vontade para me acessar, para me procurar. E eu, com a minha experiência, eu tento ajudar, eu tento dar alguma indicação. Eu acho que é sempre importante, né? Eu vejo muito na questão das mulheres, uma puxa a outra. Então, o que a gente puder ajudar e dar de insights, porque é desafiador. A gente sabe que é mais desafiador. A carga, ela é maior para as mulheres. Ainda é a minha visão, né? Sim. Existem controvérsias aí, mas enfim, sou mãe também e a gente sabe como é difícil equilibrar todos os pratinhos. Sim, a gente sabe que já conquistamos muito, mas ainda tem muito caminho a ser feito, e isso é super legal, ter acesso a uma pessoa que tem tanto conhecimento, né? Então, eu não perco essas oportunidades, eu chamo do LinkedIn, eu pergunto, porque a gente tem que estar atrás do conhecimento, e se você tem disponibilidade, gente, é fantástico, não perca essa oportunidade. E assim, né, e a liderança, assim como qualquer outro soft skill, você tem que estar na piscina, você só aprende a nadar na piscina. Então, se joga, poxa, tem um projeto, uma oportunidade dentro da sua empresa, se lança, se prontifica para participar, não fica esperando A ou B ou C, será que vai ser aprovado? Será que eu tenho que, sabe, assim, sim, tenha uma proatividade, as coisas acontecem quando você se lança e se joga, tenha coragem. Coragem, minha gente, se vá, né? Eu acho que isso faz com que o universo conspire e a gente vá conseguindo nossos patamares também. Com certeza. Nessa parte do agronegócio em si, como eu quero migrar para essa área, eu gostei, eu tenho interesse, como que eu faço? Quais são as oportunidades que você enxerga para uma pessoa migrar para a área de agronegócio? Seja ela no digital, perfeito, ou no analógico. Perfeito. Bom, qual é a dica que eu daria, né? Se você está num outro segmento, num outro setor, e de repente você quer migrar para o agro, eu começaria a investir muito em networking, que é outra soft skills que eu gostaria de colocar aqui também. Então, assim como nós duas a gente está fazendo, né, aqui, é procurar realmente outros profissionais no LinkedIn, de repente pedir para alguém te apresentar, participar também de webinars, de lives que tem sempre sobre o tema do agro, realmente procurar as pessoas e tomar um café ali, descontraído, informal, claro, ler sobre o setor, tem muitos artigos, muitas newsletters que estão aí sendo publicadas, se engajar realmente ali naquela indústria. Eu investiria tempo nisso, tá? Sim, e entrando ainda nessa parte de transição de carreira, crescimento, quais as habilidades você acha que são importantes a gente treinar, principalmente enquanto mulheres queremos alcançar novos patamares? No sentido da liderança, você diz? Sim. Eu vejo como super importante, assim, primeira habilidade é a comunicação. Eu vejo que um líder, ele precisa se comunicar muito bem, colocar com clareza as suas ideias, se comunicar com os stakeholders vários, seja o chão de fábrica, seja o C-level. E aí, essa habilidade de comunicação, ela é diferente de pessoa para pessoa. Para cada pessoa, a gente tem que ajustar o modo de comunicação e falar de uma maneira diferente. De repente, para algumas pessoas, você tem que ser um pouco mais pragmático, mais objetivo. Para outros, que são mais de relacionamento, você tem que chegar à conversa perguntando como foi o final de semana.
porque para aquela pessoa é importante. Então, é saber ter essa inteligência emocional. Essa é uma habilidade, assim, primeira que eu colocaria, a inteligência emocional, entender como o outro entende. Você precisa falar como o outro entende, não como você quer falar. Perfeito. Essa é uma Aquela habilidade. linguagem do amor, né, representa muito isso. Um é amado de uma forma, prestando serviço, o outro é amado com toque físico, né? Então, acredito que no mundo corporativo também, as pessoas gostam de ser escutadas, valorizadas de maneiras diferentes, né? Claro, claro. Então, essa é uma habilidade que, para mim, é top one, tá? A inteligência emocional. A segunda vem com a questão da proatividade e da coragem. Então, assim, o líder, ele não fica temeroso, ele não fica ali escondidinho no seu canto. Ele se lança, ele se posiciona, ele se joga, ele não se amedronta num grande desafio ali. Ele se posiciona, ele coloca. Mesmo que ele não tenha a resposta, ele fala, pessoal, vamos colocar aqui os prós e contras de cada cenário. Ele faz as perguntas para ajudar o time a encontrar resultado. Então, é essa proatividade também, essa coragem de se posicionar que eu colocaria como essencial para a liderança, tá? E uma outra coisa que eu queria colocar aqui também, que é super importante, líder tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas, né? Talvez você queira seguir uma carreira mais especialista, mais ali, você tem uma aptidão para trabalhar mais sozinho e tá tudo bem, né? Hoje a gente tem vários cargos, níveis até esse level, de experts, de pessoas que não têm um time abaixo, tá tudo bem, depende do que você quer. Então, é muito de autoconhecimento. E, de novo, o líder precisa saber trabalhar e gostar de trabalhar com pessoas. Então, sempre lembre que você, como líder, você também cuida de outras vidas, você desenvolve outras vidas que reverberam nas famílias dessas pessoas. Então, isso é importante, né? Baita responsabilidade. Baita responsabilidade, baita responsabilidade. E saber que liderança é para várias dimensões. É liderança para baixo, para os lados e para cima. Então, quando você lidera, por isso que eu falo, é muito mais do que crachá. É muito além do crachá. É uma questão é o impacto da sua visão, da sua argumentação, de como você ajuda os outros a ter um melhor engajamento, seja o nível que for. E parece que é muito complexo, né? Mas, na verdade, é a prática, né? São os anos, o chão de fábrica, ali, a piscina, né? Nadando, não lendo livro de como nadar, né? Como você falou. E também tem acesso a pessoas, por exemplo, como a própria Adriana, podcasts, livros. Então, acredito que é um conjunto, não é assim, do dia para a noite, né? Porque parece que é um pouco complexo, mas acredito que no tempo ali, com o passar do tempo, você vai adquirindo essas habilidades, né? Sim, você vai gerando casca, né? Eu sou uma Adriana hoje muito diferente do início da minha jornada como líder, né? Eu melhorei em muitas questões. Eu acho que uma coisa importante também, o líder ele tem que estar sempre aberto ao feedback do time dele, ao feedback dos pares, ao feedback dos superiores, né? Poxa, quando você pede o feedback do time, isso é muito forte ali. Eles estão te dando um retorno de como está sendo a sua gestão. Está sendo uma boa gestão ou não? Está sendo uma gestão de microgerenciamento? Está sendo uma gestão de repente, se você não está sendo transparente, você não está comunicando toda a questão da organização, o time está com incertezas. Então, é importante ter esse feedback do time, né? E confiança. Confiança é um valor, assim, para mim, inegociável. Então, se o time está com você, confia nele, né? Se o time está ali é porque você formou, você escolheu, ou porque você permite que as pessoas estejam ali, confie nesse time, né? Delegue. Diga, vou dizer assim, em grandes linhas, olha, você tem que sair do ponto A e chegar no ponto B. O caminho que você vai fazer para sair do A e do B, você deixa com você, fica com essa autonomia, você escolhe. Então, eu vejo isso super importante, essa questão do feedback. E feedback dos pares também, né? Por muitas vezes a gente acaba não pedindo, se omitindo, mas acho super importante e genuíno, porque tem aquela questão da janela de Johari, né? Como eu me vejo, como o outro me vê, o que eu não sei que o outro sabe, né, e tem a percepção sobre mim. Já deixo aqui essa outra ferramenta, a janela de Johari, para todo mundo pesquisar. É muito legal, é para você ver o seu ponto cego mesmo. Quais são os seus pontos cegos? Porque, né, e muitas vezes você só vai saber perguntando.
perguntando. Nossa, e ter essa maturidade, né? De ter escuta ativa. Muito. E inteligência emocional mesmo, para entender que a crítica não é sobre você como pessoa, e sim sobre o trabalho, né? As habilidades que a gente está tanto falando. Eu acho que é um pouco mais de maturidade profissional, não é qualquer pessoa, né? Não é. Esse entendimento, assim, Não é complicado. E isso é para qualquer cargo, para qualquer posição. Sim. A gente tem que buscar ter essa maturidade emocional. Eu brinco que feedback é um presente. É um presente porque é algo que de repente você não esperava, é algo que você não sabia e tá chegando ali para você. É como o outro te vê. E muitas vezes a percepção vira realidade. Né? Vem ali alguma coisa, nossa, mas eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que eu atuava dessa forma. Mas é como você está sendo visto e percebido. Né? E isso vai muito além até do corporativo, vai na nossa família também. Nossa, né? Vai muito além. Então, assim, é sempre importante pedir feedbacks, inclusive aí para os parceiros, familiares, para a família mesmo, né? Sim. E eu vi uma vez uma palestra que se você conseguir praticar a comunicação não violenta com seu marido, na sua casa, você tá no nível muito alto. Nossa, você já tá muito anos-luz na frente. Sim. Eu lembrei de uma ferramenta de IA, quando você estava falando de como conversar com a pessoa, saber como que ela é, se ela é mais pragmática, se ela gosta de conversar um pouco mais, se ela... Enfim, entender o perfil. Tem uma IA, você já viu? Eu esqueci o nome. Tem uma IA que você pega, por exemplo, o LinkedIn da pessoa, coloca, ela mapeia todo esse histórico de comportamento e fala, aborde a pessoa de maneira tal. Você já viu? Não vi. Não lembrei aqui, mas quando eu lembrar eu coloco aqui embaixo, porque faz parte também. Se você quer fazer uma entrevista, você quer participar de um processo, você quer abordar alguém ali no LinkedIn, é importante que você já chegue com uma comunicação interessante para aquela pessoa, da forma como ela quer ser chamada, claro, né? Eu acho que pode ajudar sim, super a ferramenta, mas o que eu vejo, eu dou de dica, nas primeiras interações, nos primeiros minutos ali de bate-papo, de conversa, você também já vai sacando e já vai sentindo qual é a da pessoa. E aí rapport, né? É o rapport, e aí você vai se adaptando ali, né? Na hora você já vê, nossa, essa pessoa é mais objetiva, essa pessoa é de certeza. Certeza no sentido de, nossa, ela precisa ter muitos dados e fatos para tomar decisão. Outros não, outros vão mais ali no high level, mais, né, com pouca informação, ele já toma uma direção. Mas então, é de feeling mesmo, é de testar. Não tem como, é não experiência. tem IA que vai... Não tem IA que vai colocar isso. É a sua experiência, você como pessoa tem o bom senso. Exatamente. Bem legal. Sabe quanto tempo a gente já tá falando? Quanto? 40 minutos. Eu brinco que aqui é o metaverso. A gente senta, começa a conversar, acabou. Gente, muito rápido. É muito rápido. A gente já tá começando a encaminhar pro fim, mas ainda tem bastante coisa. A gente tem que conversar ainda bastante coisa, tá? Então, Adriana, começando essa parte do nosso encerramento, para ficar com aquele gostinho de quero mais, de saudade, conta pra gente quais são as tendências, as inovações que você acredita que a gente vai ver bastante agora em 2025 no agronegócio, em tecnologia. Perfeito. Bom, eu vejo que a IA está seguindo assim numa aceleração muito forte em vários segmentos. No agro, em específico, a minha visão, eu vejo essa intensificação, tanto na parte ali do início da safra, do início do plantio, né? Então, é o produtor muito mais utilizando ferramentas, drones, sensores, né? Maquinários com esses sensores de IoT, internet das coisas, para justamente você ver a efetividade da operação daquele maquinário. Eu vejo a IA nesse sentido, né? Ajudando a tornar safras mais produtivas. Então, aí eu estou falando de clima, inclusive, de uma melhor previsibilidade das catástrofes climáticas, na questão de como eu posso prever melhor o meu nível de insumo, de compra de fertilizantes, de herbicidas. Então, ferramentas que vão olhar essas tendências de fato. Inclusive, um outro ponto importante é prever crescimento, né, aumento ou queda de preço de commodities. Isso no agro é, assim, essencial, é um setor muito ali linkado com a variação do preço, né, do NPK que a gente fala. Então, é a inteligência artificial ajudando a prever, criando esses modelos de previsão de preço, de aumento, de redução, e ajudando a posicionar momentos de compra. Eu vejo isso se intensificando nesse próximo ano. E na parte dentro da empresa, né, de back-office, vejo em crédito, por exemplo, ferramentas já que são utilizadas, por exemplo, nos Estados Unidos. Estava até lendo um artigo super recente aí, em bancos utilizando IA para
ler documentação de crédito, então é imposto de renda, é uma hipoteca, é um balanço, um balancete, lendo, coletando as informações e já trazendo ali até um score e trazendo ali uma recomendação de quanto crédito ele liberaria. Então eu vejo muito essa intensificação agora para esses próximos anos, tá? É uma tendência mesmo de delegar o que é burocrático, o que é mais trabalhoso para a tecnologia, seja IA, enfim, e mais para a parte de como eu, como ser humano, não posso deixar de fazer tal coisa, como a minha habilidade como humano não pode ser deixada de lado, enfim. Então, a parte burocrática, chata, você delega, e a parte, então, que você precisa de tomar decisões estratégicas, né, de pensamento crítico, aí é com você mesmo, e aí é trabalhar essas habilidades. Exatamente, eu brinco, né? A IA, ela não vem para substituir, né, absolutamente tudo. Pelo amor de Deus, ela vem para ajudar, para simplificar, para otimizar, reduzir retrabalhos, erros. Mas a parte do relacionamento, né, com o cliente, isso, né, não tem máquina aí que vai trazer. Principalmente no agro. O agro ainda é muito relacional. Tomar um cafezinho com o cliente. Tomar um café, comer um pão de queijo. É o olho no olho, a palavra conta muito, né? É um relacionamento ali longevo, de anos, junto com aquele produtor. Então, isso, eu não vejo essa substituição, tá? Eu vejo esse relacionamento se intensificando e a gente se liberando tempo mais ali das atividades administrativas. Perfeito. Agora eu vou estrear um quadro com você aqui no nosso podcast, que é mito ou verdade, e obviamente na área que você é especialista em agronegócio. Então eu vou te falar uma frase, e aí você me conta se isso é mito ou se é verdade. São coisas que a gente tenta imaginar, que a gente pensa sobre o agronegócio, mas talvez seja mentira. Enfim, então vamos descobrir isso agora. Transformação digital é apenas sobre implementar novas tecnologias? Mito. Transformação digital é muito mais do que novas tecnologias. Ele é sobre mudança de mindset, sobre cultura, sobre centralidade no cliente. É para isso que a gente faz, né? E a tecnologia, ela é um meio de fazer isso acontecer. Então, não é só implementar ali usar o chat GPT, implementar uma IA. Um RPA, um robô, não é só sobre isso, né? A transformação digital é sobre centralidade no usuário. Qual é o valor agregado que você está trazendo ali também, né, para esse cliente? Perfeito. O sucesso de um projeto depende mais da equipe ou do planejamento? Eu vejo que o sucesso de um projeto, eu vou colocar... se eu fosse escolher, tá? Eu colocaria como a equipe. A equipe, ela vem antes. Um time bom, ele vence muitas batalhas. Então, eu colocaria a equipe antes e um melhor planejamento depois. Não que ele não seja importante, mas com a equipe a gente consegue tudo. Perfeito. Empresas do setor agro estão atrasadas em adoção de soluções digitais? A gente já deu um spoiler, mas... Mito total, né? O agro, ele tá, como você falou, ele é pop, ele tá adiantado, ele é tech, ele tem muitas ferramentas envolvidas. Eu vejo uma crescente nos próximos anos, muito forte. Automatizar processos elimina totalmente os problemas de atendimento do cliente? É mito, né? Mito. Automatizar processos, ele ajuda, claro, ele vem para desburocratizar, simplificar, reduzir erros, retrabalhos, mas a questão de atendimento ao cliente, a questão de satisfação, muitas vezes está no jeito como você atendeu aquele cliente. Se você respondeu de uma forma educada, se você resolveu o problema dele de fato. E outra, não adianta você simplificar e automatizar o que nem deveria ser automatizado. Aí é assim, é o que a gente fala, shit in, shit out, né? Então, o lixo entra, o lixo sai. Então, né? Melhorar a experiência do cliente é mais importante do que reduzir custos operacionais? Eu vou dizer o seguinte, eu vejo que os dois têm uma grande importância, tá? Vou quebrar aqui um pouquinho do protocolo do mito ou verdade, no sentido de que sim, na maior parte das empresas, e para você sobreviver, o seu cliente ele tem que estar na centralidade, ele tem que estar no centro, mas também é importante você ter um olhar ali nos custos operacionais, senão a empresa não para de pé, senão ali é uma questão filantrópica. Então eu vejo os dois como bastante importantes. Vai, claro, variar muito da cultura da empresa. É aquela famosa frase, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. A cultura é que vai direcionar muito mais, se você vai muito mais ali para centralidade do cliente ou para redução de custos. Eu vejo um equilíbrio entre os dois. Beleza. A gestão de produtos digitais requer habilidades diferentes da gestão de projetos? Eu diria que habilidades técnicas complementares.
A gestão de produtos, né, diferente da gestão de projetos, ela tem uma complementariedade de discovery, de delivery, né, de roadmap, de design thinking, que são complementares. Mas a essência de um gestor, seja de projetos ou produtos, ela é basicamente a mesma. É uma comunicação de stakeholder, que a gente falou muito aqui. Uma boa comunicação é saber vender o valor do seu trabalho dentro e fora da organização, se vender, mas não num sentido pejorativo, é vender o resultado do seu trabalho. Qual é o valor? Quanto vale o seu show? É sobre isso que a gente está falando. Ser estratégico, né? Ser estratégico, exatamente. Perfeito. Passou, então, mito ou verdade? Acho que estreamos bem. Legal. Tem algum projeto, alguma iniciativa que você quer compartilhar com o nosso público? Na verdade, o que eu gostaria aqui de colocar um pouco mais de luz, né, no que a gente já falou sobre o projeto Order to Cash, é uma cadeia super importante, né, em todas as organizações. Eu vejo cada vez mais como uma cadeia espinha dorsal, porque é em toda ela que o dinheiro entra, o dinheiro sai, é onde entram os pedidos e onde eles são faturados de fato. A gente falou um pouco sobre isso aqui. E ter esse olhar da simplificação por processos, da melhoria de processos, de papéis e responsabilidades bem claros, a questão também aí do digital. Então, o digital ele vem para coroar, ele vem para ajudar. Ele é um enabler para toda a transformação que a empresa vem passando. Então, é mais para fechar aí com essas mensagens finais mesmo. E tem um detalhe muito importante que eu esqueci de falar no início, mas você chegou a palestrar falando desse projeto para mais de 2.000 pessoas, não teve isso? Sim. Nossa, não podemos deixar de comentar aqui. Na verdade, esse projeto ele teve tanto sucesso, né, na empresa, ele trouxe tantos ganhos e resultados, que o nosso fornecedor aí dos serviços, a ServiceNow, junto com a EDX, que são nossos parceiros na questão aqui do portal do cliente, nos convidaram para fazer essa palestra, né? Falamos ali para mais de 2.000 pessoas, né? Eu, Cibele Monteiro, Fernanda Souza, né? E mais tantos outros ali. A gente representou a empresa nesse case de sucesso e falamos sobre como a tecnologia, na verdade, ajuda a entregar a estratégia do negócio, porque é para isso que ela vem. né? Ali o portal do cliente ele veio para ajudar a liberar tempo do time comercial, para trazer mais o cliente para dentro do jogo, dar essa autonomia para ele, né? Ele queria, o cliente de fato ele quer ter acesso rápido às informações, ele quer ser autônomo, ou seja, abrir menos tickets e esperar menos SLA, menos tempo para ser atendido. Uhum. Esse é o futuro, né? Então eu vejo esse projeto, claro, tem muitas pessoas envolvidas, né? Eu não estava ali sozinha, tem todo um time muito robusto, muito capaz, muito forte por trás disso, e teve ali muito sucesso. Eu espero que sirva de inspiração aí para outros que estejam vendo aqui o podcast. Com certeza, e a gente não faz nada grande sozinho, né? Por isso é importante ter aliados, ter toda essa questão de saber conversar, se portar, né? Ter realmente uma rede ali na empresa para te ajudar a alcançar esses resultados, né? Com certeza. Então, a gente pode ver que é uma mulher que chegou ao topo, maravilhosa. Eu queria que a gente finalizasse antes com a sua mensagem. Uma pessoa que quer começar na área, que quer crescer na área de agronegócio, voltado para a tecnologia, qual conselho você dá para essa pessoa? Bom, eu diria o seguinte, a questão de hard skills é super importante, né? Então, poxa, se você pretende entrar para o agro e vem de outro segmento, é legal você procurar ter esse networking, se informar sobre o setor, quem são as startups envolvidas, o que elas estão fazendo, ainda mais que a gente fala sobre tecnologia, né? Então, claro, tem esse papel aí de entrar nessa atmosfera agro. E aí se conectar mesmo, estar no LinkedIn, chamar as pessoas para um café virtual, se conectar, poxa, quais são os seus desafios, feiras, eventos, é super importante se você tiver a oportunidade, mas aí quando a gente fala também de tecnologia e de liderança, vem os soft skills que a gente comentou, liderança, comunicação, inteligência emocional, engajamento, e assim, né? Se você tem isso, independente do setor onde você está, você pode estar no farmacêutico, no agro, no automotivo, você consegue conversar com as pessoas. Mas ao passo em que você entra num novo segmento, é você rapidamente aprender sobre ele, como é a dinâmica dele,
como é a dinâmica, né? O agro, por exemplo, ele tem as questões das safras, né? As safras da soja, do milho, entender ali qual é o pensamento do produtor para momentos de compra, momentos de plantio, como isso impacta os insumos dentro da organização que você está, é rapidamente entender a dinâmica desse negócio. Perfeito. A gente teve essa aula e, para finalizar, acredito que uma frase que representa bem tudo isso que a Adriana passou pra gente, que liderança é sobre transformar desafios em oportunidades e também inspirar pessoas, que é o que você faz. Então, muito feliz por estar aqui, muito feliz por ter trazido esse conteúdo para as pessoas e ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Espero que esse podcast tenha inspirado vocês. Quer deixar uma mensagem final, agradecer o pessoal? Claro, primeiro te agradecer pelo convite, acho muito bacana o seu trabalho, continue nessa jornada, porque você está iluminando o caminho, assim, de muita gente, né, com essa inspiração. E é isso, acho que a mensagem pro pessoal é: se joguem, sigam os seus sonhos, não fiquem esperando por A, B ou C, né, a vida é agora, vamos se gastar agora, né, e aí perseguir os seus objetivos e ter muita inteligência emocional falando aí com as pessoas. Isso aí, mulheres. Então, espero que vocês tenham tido toda essa experiência para se inspirarem, mulheres, homens, né? Enfim. Claro. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada, Adriana, por estar aqui. Obrigada. E até o próximo episódio do podcast Acende a Luz.